Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre como empreender com UX Design. E para somar com a gente nesse papo, eu convidei duas pessoas incríveis. Elas são sócias da Lab Culture e atuam como UX Designers e também são criadoras de conteúdo. Salve, salve, Carol e Paola. Que alegria estar aqui participando desse Papo de UX. Muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lu, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui no Papo de UX. É uma honra pra gente compartilhar um pouquinho da nossa trajetória com vocês. Pô, valeu, meninas. Eu que agradeço, fico feliz. E pra quem não sabe, galera, eu chamo as meninas de Maiara e Maraísa do UX. Antes da gente ter mais intimidades, eu nunca sabia quem era quem, né? Então, eu não chamava ela pelos nomes para não errar, mas agora eu sei quem é quem. Mas a Maiara e Maraísa eu continuo sabendo quem não é quem. Então, eu ainda não sei discernir entre as cantoras, mas agora eu sei discernir entre essas meninas maravilhosas aí do design que estão criando conteúdo super legal e fazendo um trabalho super bacana lá na Lab Culture. E vai passar um pouquinho aí sobre como empreender, né? Como começar um negócio dentro do UX. Será que é melhor do que trabalhar com CLT ou não? Quais são as coisas boas, coisas ruins que acontecem? Porque a gente sabe que nem tudo são flores, mas tem algumas vantagens que eu considero bem interessantes aí para quem tá atuando, tá tentando atuar com o UX. Pode ser um caminho bacana aí para dar várias dicas aí, conhecimentos que vocês têm. Mas antes eu vou deixar os recadinhos aí pra galera que tá nos ouvindo. Lembre de deixar o seu like, ativar as notificações aí na plataforma de podcast que você está ouvindo e principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem como você deixar as 5 estrelas, que isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria por aqui. E se você quiser ajudar também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é o pix@papodeux.com.br. Você pode contribuir com qualquer valor que eu já serei muito grato. E além disso, tem também o e-books das meninas, né? Que você pode clicar no link que tá na descrição deste episódio, tem desconto meu lá. E são o e-book dos 300 termos que elas criaram sobre o UX, que tá muito legal, tá incrível. Eu vi, inclusive, esse e-book impresso, que tá muito legal. Eu já falei pra elas que elas tinham que fazer também ele impresso. Quem sabe um dia não sai. Mas enquanto não sai o impresso, você clica no link que tá na descrição deste episódio e adquire esse e-book maravilhoso aí que elas fizeram com muito carinho e muito suor e em uma noite, assim, bem correria que elas falaram que fizeram, então foi muito legal. Mas você vai falar assim, pô, mas elas fizeram só em uma noite? Não, elas já vinham trabalhando pra criar e aí num dia pra noite elas resolveram pôr no ar e elas saíram correndo, trabalharam pra caramba ali, então tá muito legal e eu tenho certeza que elas fizeram com muito carinho pra vocês aí. Então clica no link e adquira aí com o meu cupomzinho de desconto que tá bem legal. E galera, vocês sabem que empreender com o UX vai muito além da estética. É sobre pensar de forma analítica para tomar as melhores decisões para o negócio, unindo criatividade e estratégia. Com a PM3, você aprende a aplicar a mentalidade e os processos de design ao longo de toda a cadeia de criação e evolução de um produto, conectando cada ponta da estratégia à construção de experiências incríveis para encantar seus usuários. A PM3 é a escola referência em produtos digitais com mais de 40 mil alunos. Você estuda no seu ritmo com conteúdos práticos on demand e aprende com os melhores instrutores do mercado. Quer transformar sua visão sobre UX e empreendedorismo? Então clica agora no link que está na descrição deste episódio e aproveite aí o meu cupom junto com a PM3. E meninas, eu queria ouvir de vocês aí, antes que eu falei da gente mergulhar sobre esse assunto, como que vocês começaram a carreira de vocês nesse universo de design? Nos bastidores, a Carol já comentou que ela não era para ser designer, ela estava fazendo outro rolê. Quando a Paola fundou a parada, chamou ela e ela virou sócia. Então, começa a contar aí um pouquinho como é que vocês iniciaram a carreira de design e abriram o estúdio aí, assim. E assim como o Luan chama a gente de Maiara e Maraísa, vocês vão ver a gente chamando ele de Papo, porque é assim que a gente sempre falou. Vamos ouvir, já viu esse episódio do Papo? Do Papo vai ser um papo, do outro a gente é um papo, então Papo vai ser um prazer contar um pouquinho dessa história pra vocês. Vocês vão ver que tem muitas similaridades entre a minha história, a história da Carol, como que a gente chegou no design, mas pra mim aconteceu tudo de uma maneira muito orgânica. Por incrível que pareça, eu sou formada em engenharia civil, então eu também vim de uma transição de carreira, assim como a maioria das pessoas que eu converso no meio de design vem de alguma transição de carreira. Mas o meu contato com o design começou muito, muito, muito cedo. O que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos lá para uns 11, 12 anos, era bem novinha, a minha mãe estava com vontade de fazer um curso que estava super hypado na época, quero ver quem lembra, chamava Web Designer. E aí, nesse curso de para web, ser web designer, aprendiam-se várias ferramentas. Então, desde CorelDRAW, Photoshop, Flash, Dreamweaver, um pouco de HTML. E ela queria muito fazer esse curso, por conta de uma amiga que estava fazendo também. Só que olha só como são as coisas, né? Ela se achava muito velha para se inscrever no curso.
Isso porque ela devia ter 36 anos. Hoje, eu beirando quase 30, acho que eu tô super novinha ainda, começando na carreira, enfim. E ela tava com receio, assim, porque ela achava que ela era muito nova. O que que ela fez? Ela foi, se matriculou, mas ela me matriculou também. Ela falou assim: eu tô matriculando aqui a minha filha, eu vim junto. E aí ela fez isso, e aí ela me levava para os cursos junto com ela, toda quarta e sexta eu ia para os cursos. E eu fiz as aulas de CorelDRAW, Photoshop, de todas essas ferramentas. Muita coisa eu não peguei, porque eu era muito nova, assim, então eu não conseguia prestar tanta atenção em tanta coisa, as coisas que eram mais difíceis. Mas porque eu aprendi pra caramba foram essas duas ferramentas, o Corel e o Photoshop. E eu sinto que as coisas que a gente aprende quando a gente é criança, parece que enraiza na gente de uma certa maneira, que até hoje eu sinto que eu tenho muita facilidade com essas ferramentas, apesar de eu usar bem menos hoje em dia, eu tenho muita facilidade. Então, lá em casa tinha um computador só, mas era o meu hobby, assim, era o que eu gostava de brincar. Então, eu lembro de férias, assim, eu mexendo no computador, eu criando convite de aniversário dos meus amigos, eu criando artes imaginárias. Ah, agora eu vou imaginar que eu sou dona de uma escola. Eu criava, tipo assim, uma arte para essa escola. Então, eu sempre tive essa facilidade com o design gráfico em si. Mas eu sempre fui uma pessoa de exatas. O que eu acho que é muito diferente, assim, também da maioria da realidade do que eu vejo, assim, de outros designers. Então, eu fui seguindo, tipo, a minha formação, assim, fui pensando o que eu queria fazer como faculdade, o que eu queria, com o que eu queria trabalhar. Eu falei, vou fazer engenharia, porque eu tenho muita facilidade com exatas, então vou seguir esse lado. E dentro da faculdade de engenharia civil, que eu fui fazer, eu sempre caí para um lado, assim, que eu olhava muito para a experiência das pessoas. Então, de tudo que eu via, o que eu gostava mais era de smart cities, eu queria vincular tecnologia com a parte de engenharia civil, tudo, mas, sinceramente, parece que eu ficava passando os anos esperando o curso ficar legal e nunca ficava legal. Então, eu sempre me envolvi com vários grupos de extensão, vários projetos, para ver as coisas acontecendo, do que eu conseguir concentrar só em estudar aquilo e me formar naquilo. E em tudo quanto era o grupo que eu fazia parte, como eu tinha essa habilidade com design, eu sempre caía para esse lado. Então, eu fazia voluntariado, participava de empresa júnior, semana de engenharia, enfim, era muita coisa mesmo que eu me envolvia, assim, eu me lotava demais. E eu sempre caía para esse lado. Eu trabalhava assim com a parte de comunicação, com a parte gráfica, para esses grupos. E aí começaram a surgir oportunidades de atuar como freelance. Não foi uma coisa que eu busquei naturalmente, mas surgiu uma oportunidade. Uma amiga comentou, falou, minha mãe tem uma agência de viagens, está precisando, você não quer fazer esse serviço aqui para ela? Eu falei, não, bobeira, não faço isso. Eu tenho a facilidade, mas é só pra gente aqui mesmo. Ah, não, faz, você é boa, não sei o quê. E aí comecei a fazer, comecei a gostar de fazer aquilo, a cliente ficou satisfeita também, começou a indicar para outras pessoas. Eu falei, caramba, alguma coisa tem. Eu tava feliz fazendo aquilo, enquanto eu esperava a faculdade ficar legal. E aí eu fui me especializar um pouco mais, fui estudar um pouco mais, né? E aquilo ali, pra mim, assim, acho que quem já foi universitário sabe que qualquer trocadinha a mais que você ganha ali já faz muita diferença. Então eu fui levando isso e no meio desses vários grupos que eu participava, eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. Entrei num grupo da Liga de Empreendedorismo aqui de São Carlos. E aí nessa Liga de Empreendedorismo comecei a me envolver no meio de startups, de inovação. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o termo UX Design. E eu fiquei, como assim, né? Comecei a ir nos eventos, fui em umas palestras, comecei a ouvir sobre isso. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, mistura duas coisas que eu gosto muito, design e tecnologia. Era muito vinculado com espaço de inovação, essas coisas, e eu comecei a querer saber mais sobre aquilo, aprender. Então foi uma coisa assim que eu fui muito atrás por ter despertado esse certo interesse. E aí, depois que eu fui aprendendo, fui fazendo alguns cursos na internet, algumas coisas assim, eu queria conseguir pegar freelas de UX Design. Em paralelo a isso, eu tinha os meus empregos CLT, fiz estágio dentro de engenharia. Com 3 meses de estágio, eu consegui ser transferida para a área de inovação para trabalhar com desenvolvimento de produto, mas ainda era produto físico, porque era produto físico dentro da engenharia civil. Então, já tinha algumas similaridades por ser desenvolvimento de produto, mas ainda era assim, outra realidade, por ser questões físicas, né, ligadas à obra. Mas assim, já era legal, a gente já ia para campo, já ouvia as pessoas, já entendia como que as pessoas que trabalhavam em obra lidavam com aquilo, como que a gente podia deixar aquilo mais fácil. Então eu trabalhei com isso, eu fiquei 1 ano e 8 meses trabalhando nessa área. E depois eu fui trabalhar também como CLT num programa de intraempreendedorismo de uma construtora muito grande de Ribeirão Preto. E aí, nessa construtora, eu já não estava mais vinculada tanto assim à área da construção civil. Então, eles fomentavam startups no meio de real estate, enfim, Construtec, mercado imobiliário, essas coisas.
eram as spin-offs, né? Porque eles incentivavam colaboradores a criarem negócios lá dentro. E eu, junto com outras pessoas do meu time, eram mentores ali para fomentar e trazer muita questão de empreendedorismo mesmo. Só que cada um acabava caindo para um lado. E, de novo, como eu tinha facilidade com design, como eu já estava estudando sobre o UX, tudo, eu caía muito para essa parte mais visual, de comunicação, de prototipação, etc. Então, eu fiquei mais um ano e pouco atuando como CLT, e esses aí foram meus 2 empregos CLT antes de fundar a Lab. Em paralelo a isso, eu fazia os freelancers de design. E aí, quando eu tava nesse último emprego, conciliando muito as duas coisas, assim, e sinceramente, assim, nem sei o quanto isso era saudável, mas eu trabalhava muito, porque eu trabalhava no CLT, fazia os freelas de design, então isso tomava, assim, boa parte do meu dia. E aí eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu falo que foi a hora que o bichinho do empreendedorismo me picou, porque eu comecei a perceber que eu tava gostando muito mais do que eu fazia de extra do que do meu trabalho. Apesar do trabalho ser incrível, das pessoas serem incríveis, eu gostava muito da empresa. Então aquilo começou a chamar minha atenção, assim. E eu ficava, caramba, eu estou num programa de empreendedorismo ensinando as pessoas a empreenderem, mas eu. E aí, quando que eu vou dar o próximo passo e tudo mais? E também, até por questões financeiras, porque as pessoas sempre perguntam sobre isso, então eu já vou falando, se der a gente conversa mais sobre isso também. O que acontecia? Como eu tinha o meu salário e o que eu ganhava como freela, eu tava meio que assim, numa época boa, porque as coisas estavam se somando ali, até que o que eu comecei a tirar como freelancer, ele estava parecido com o meu salário. Não que fosse um super salário, assim, também, então eu era analista júnior ainda, então eu ganhava 3 mil, e o que eu tava tirando como freela, eu tava chegando perto desse valor. E aí eu falei, cara, mas se eu tô conseguindo esse valor trabalhando na hora do almoço e à noite, e se eu me dedicasse para isso de verdade? O quanto que seria possível? E aí foi um momento que eu refleti muito, assim, trabalhei até em terapia, e aí eu pensei assim, o seguinte, em qual outro momento vai ser mais possível, assim, né, vai ser mais viável eu fazer esse movimento brusco na minha carreira e eu arriscar? Porque assim, eu ainda era bem nova, eu não tinha grandes responsabilidades, eu só tinha que me sustentar, eu não tinha, assim, filho, eu não tenho um financiamento para pagar, alguma coisa assim, eu falei, eu só preciso me sustentar. Eu tenho aqui uma reserva, então, e se eu me arriscasse tudo, pedisse demissão e me dedicasse para a Lab mesmo, né? Eu já tinha aberto a CNPJ, tudo, porque eu já estava, né, profissionalizando como o freela dessa maneira, então querendo atender de uma maneira bem certinha, sempre procurei isso. E aí foi o momento que eu pedi demissão, peguei todo a minha rescisão de demissão que eu tive e comprei esse computador que eu tô usando pra falar com vocês aqui agora. Então eu falei assim, eu só preciso de um computador muito bom pra eu conseguir. A empresa começou assim, eu e esse computador. E aí, daí pra frente, muita coisa aconteceu. Acho que eu não preciso contar toda a história agora. Eu queria mais dar uma contextualização de como que eu cheguei no universo do design, até pra Carol contar a história dela também. Mas a partir daí muita coisa foi acontecendo, eu fui me especializando cada vez mais, tentando focar os projetos só em UX, eu queria que fosse um estúdio de UX, então, e isso foi acontecendo naturalmente, eu comecei a ter a ajuda de outras pessoas, a Carol chegou, somou no time, enfim, mas aí a gente conta mais. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é que acho que precisa dessa contextualização para as pessoas entenderem mesmo como que tudo começou. Cara, mas foi muito bom você contextualizar. E aí, só antes de eu passar a bola aí pra Carol contar a história dela também. Quantos anos você tinha na época que você começou aí a Lab? 24 anos. Pô, legal, bacana. E realmente é uma idade, assim, que você comentou. Não só a questão das responsabilidades, mas também de uma idade que… Claro, eu acho que qualquer idade a pessoa pode arriscar, né? A empreender ou algum desafio novo que a pessoa queira. Mas a gente sabe que com uma idade menor e menos responsabilidades, os riscos de perder alguma coisa são menores, né? O impacto que possa ter é menor, né? Do que, querendo ou não, hoje, se passaram alguns anos aí, se você olhar hoje, você fazer um movimento desse, você vai calcular um pouco mais, você vai pensar um pouco mais, vai ter um pouco mais de impacto, porque tem mais pessoas que estão nesta camada desse trabalho que você tá junto. Então, assim, existem outros fatores, né? Então, pra galera que tá mais nova, começando, faculdade, ou terminou, mas tá tentando um trampo ali, talvez possa ser um caminho legal fazer como você fez aí. Eu acho que é bacana. Refletir um pouco sobre isso, pensar, lógico, cada um tem suas dores e tudo, mas refletir sobre esse tipo de movimento eu acho legal. Pode mandar bala aí, Carol. Gente, eu vou contar minha história aqui. Ela é muito parecida com a da Paola, mas só para vocês entenderem, a gente foi se encontrar só lá quase que no final, tá? A gente foi seguindo aí caminhos muito parecidos, mas porque a gente é Maiara e Maraísa mesmo, era para ser e tudo encaminhou para isso. Então eu vou voltar um pouquinho ali no passado, vou contar um pouquinho de como que era
a Carol criança barra pré-adolescente, que eu acredito que influenciou muito nas minhas escolhas profissionais. Quando eu tinha ali meus 10, 11 anos de idade, eu tinha dois hobbies que eu gostava muito de fazer. O primeiro deles era jogar The Sims. Eu era viciada em The Sims. Ficava ali montando as casas. Depois que tava tudo pronto, que eu tinha montado ali tudo bonitinho, eu ficava interagindo ali horas com os bonequinhos. Eu adorava fazer isso. Final de semana era só isso. Presente de Natal, o que você queria? Eu queria pacote de expansão para vida de universitário no The Sims. Quem jogou aí sabe o que eu tô falando. Eu tinha esse hobby. E o meu outro hobby era... Eu era aquela pessoa que todo mundo tem, né? O sobrinho da família, que é tipo, faz aí uma montagem minha na Torre Eiffel, bota eu aí com fundo de Ferrari. Eu adorava fazer isso. Desde muito novinha, assim, eu fui pesquisando mesmo por curiosidade. Eu gostava muito dessa parte gráfica. Eu lembro que eu tinha até blogs, assim, fotologs. Eu gostava muito de escrever. Tinha uma época que tinha até febre de fotolog, que o pessoal postava ali as imagens com texto, você personalizava ali todo o seu site. Eu gostava muito disso. E eu fui aprendendo, assim, muitas ferramentas por conta mesmo no YouTube, sabe? Digitando como remover fundo de fotos. Bem curiosa, e descobri o Photoshop. Enfim, eu tinha esses dois hobbies. E aí, quando eu cheguei ali mais ou menos na época do colegial, que eu precisei escolher uma profissão, o meu pai, ele era engenheiro, assim como a Paola também era muito boa em exatas, então eu sempre tive muita facilidade com matemática, com física, com química. E aí, o The Sims pesou mais forte ali pra mim. Eu falei assim, eu acho que eu vou seguir para engenharia civil. Eu gostava muito dessa parte de arquitetura, de construção. Eu falo que é até dual, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de exatas, eu também era muito de humanas. Eu sempre gostei muito de português, de ler, de escrever. Então eu fiquei realmente ali num conflito. Só que aí eu acho que como o meu pai era engenheiro e eu gostava muito dessa parte de construção, e eu acho que foi até a influência do The Sims mesmo, eu acabei escolhendo a engenharia civil. Só que aí, quando eu entrei na faculdade, você tem aquela quebra de expectativa, porque você entra achando que você é super bom em exatas, até a sua primeira aula de cálculo, que aí você descobre que a realidade é outra. A âmbito universitário, a matemática que você aprende ali no ensino médio, realmente não condiz com o que você vai aprender ali no ensino superior. E aí, logo no meu primeiro mês de faculdade, eu lembro que eu vi assim, um cartaz falando de empresa júnior. E lá em São Carlos, que é onde tanto eu quanto a Paola nos formamos, na UFSCar, as universidades têm muito essa característica. Ela tem muito grupos de extensões. Então, você tem muita coisa além da faculdade para fazer, muito porque a gente tem... nosso curso é integral. Então, a gente faz, por exemplo, engenharia. Nosso curso tem 30 horas, a gente não consegue estagiar durante a faculdade. Então, esses grupos são alternativas para a gente fazer coisas extracurriculares durante a graduação. E aí eu vi esse grupo de extensão assim, da empresa júnior do meu curso e falei, legal, vou me inscrever aqui para o processo seletivo. E aí, logo no meu primeiro mês ali, eu já entrei e eu tive ali contato com um universo que eu falo que tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia. Porque... quando eu fui ser alocada em um time dentro dessa empresa júnior, eles perguntaram, o que você mais gosta, o que você tem interesse? Eu falei, eu gosto muito da parte gráfica, eu já tinha conhecimento em Photoshop, em Corel, e aí eles me colocaram ali no time de marketing. E aí, dentro dessa empresa júnior, eu comecei a desenvolver ali a habilidade de design, então eu era responsável ali por toda a parte visual, cuidar de Instagram, manutenção de site, então eu comecei a mexer em WordPress, toda essa parte assim de tudo que tangia a parte tanto de marketing quanto comercial. E também eu comecei a ter contato com o empreendedorismo, porque as empresas júniores elas fazem parte de um movimento nacional que é muito conectado com grandes empresas. Então, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a participar de muito evento. Então, a gente tinha contato com grandes empresas, como Itaú, Bradesco, iFood, Nubank, enfim. E eu fui realmente me conectando ali com galera que era empreendedora, conhecendo um pouco mais desse universo. E aí, eu passei 2 anos e meio, assim, da minha faculdade fazendo parte desse grupo.
E chegou um momento ali que eu já percebia que eu gostava muito mais do que eu fazia ali dentro do grupo, que eram coisas de design e de empreendedorismo, do que o meu curso em si. Inclusive, foi isso que foi me sustentando a continuar no curso. Porque o curso em si ali, a matemática, a física, o cálculo, já estava me desmotivando muito. Porque, gente, é difícil pra caramba, é um monte de coisa, e é prova, e enfim. E eu já estava, assim, muito desmotivada, mas eu fui continuando, porque chega num ponto ali que você já fez 2, 3 anos, você fala, não vou desistir agora eu vou formar engenheira, eu vou pegar meu diploma. E aí eu fui continuando, fazendo parte desses grupos, e ao longo, assim, da faculdade eu participei de diversos outros grupos de extensão, e aí em um desses grupos que eu participei depois, que foi a Liga de Empreendedorismo, eu conheci a Paola, e como eu fui ali ao longo da minha trajetória trabalhando muito com design, assim como ela, eu também foi surgindo oportunidades. Então, eu fui fazendo freela para amigo que ia criar um evento, aí eu fazia arte gráfica para eles. Precisava de uma identidade visual, eu também ia fazendo. E aí eu fui seguindo com esses freelas em paralelo. Aí eu conheci a Paola em um desses grupos que eu fiz parte, que foi a Liga de Empreendedorismo, e aí ela estava no movimento de fundar a Lab, ela vendo que eu tinha habilidades de design, que eu já fazia freela, ela falou assim, você não quer fazer alguns freelas para a Lab também? E aí eu estava cheia de coisa, eu estava com estágio, começando o TCC, com 30 créditos na faculdade, falei, por que não pegar mais uma coisa? Aí eu peguei, não recomendo, gente, foi uma época ali super conturbada da minha vida, que eu tava ali com basicamente 2 empregos, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais pelo que eu fazia na Lab, e aí foi um momento que eu falei, eu acho que não é só um hobby, uma coisa paralela, é realmente uma vocação, uma paixão, e aí eu me entreguei de vez pra Lab, depois posso contar um pouquinho mais de como foi esse movimento aí de tomar decisão. Pô, muito legal. Aí uma coisa que talvez passou aí, eu não tenha percebido, vocês duas então terminaram a faculdade, vocês se formaram assim, tipo, pô, vamos terminar na força do ódio mesmo, mas terminaram pra pegar o diploma ali. Só que não seguiu nenhum momento assim a carreira mesmo, de falar, eu peguei o diploma, agora eu vou ser um pouco de engenheiro, depois eu volto. Foi meio que no meio do caminho ali já se tornaram designers e focaram naquilo que vocês mais gostavam de fazer no dia a dia. A Paula ainda chegou a formar e trabalhar um pouco com inovação na engenharia civil depois que ela formou, mas eu me tornei sócia da Lab antes de me formar. Então, quando eu apresentei meu TCC na faculdade, eu já era sócia da Lab. E estava lá apresentando o TCC de instalações elétricas na engenharia civil. Pô, e como foi essa questão de ser sócia? Tipo, do nada, tipo, foi a Paola que fez o convite ou você que chegou lá e Carol falou, não, e aí, eu quero ser sócio dessa bagaça aí, como é que faz? Como é que foi o rolê? Eu acho que foi bem isso mesmo que a Paola falou. Só para contextualizar vocês, na época eu estava estagiando em engenharia civil. Inclusive, a Paola trabalhou nessa empresa que eu trabalhei também, só que em um outro período, em uma outra época, a gente não chegou a se encontrar dentro dessa empresa. Só para vocês verem como a gente realmente é Maiara e Maraísa. E, enfim, eu estava trabalhando assim nessa empresa, e aí a Paola me passou esse primeiro projeto. Eu lembro que ela passou assim, ela falou assim, é isso aqui que tem que fazer, mas depois eu te passo certinho. Só que eu entrei lá, peguei assim toda a identidade do cliente, já peguei código hexadecimal, já peguei logo, já fiz tudo, já falei, tá aqui. Aí ela ficou, meu Deus, o que é isso? E aí eu fiquei tão empolgada com aquilo, e aí ela foi me passando cada vez mais trabalhos, e cada vez mais eu olhava para o trabalho que eu fazia, que era o meu trabalho principal de engenheiro, e eu falava assim, gente, eu não gosto disso. Meu olho brilhava a hora que eu tinha que pegar para fazer os freelas com a Paola. E aí, eu lembro que a Paola, assim, quando ela foi apresentar a Lab, ela me falou uma frase, assim, que me marcou muito. Que ela foi assim, que até um slogan nosso que a gente usa aqui, que é ter coragem para agarrar seus sonhos é viver. E aí, falando aquela frase, assim, um tempão, porque assim, meu Deus, gente, meu sonho, sabe? Eu tô aqui querendo seguir ali o caminho que foi ideal para mim, que é eu formei em engenharia civil, então vou ser engenheira, vou ficar aqui no escritório, vou seguir essa carreira. Mas eu falei, mas o que faz meu olho brilhar, o que faz meu coração bater é o que eu tô fazendo aqui na Lab. E aí eu lembro assim que eu comecei a pensar muito ali nos cenários. Eu falo que nem foi um momento que eu me sentia pronta, foi um momento em que eu percebi que os motivos
para eu ir para a Lab eram mais fortes do que para eu continuar o que eu estava fazendo. Aí eu falei assim, olha o meu cenário. Eu estou terminando a faculdade, eu tenho o privilégio dos meus pais poderem me ajudar, caso não dê nada certo, porque a Lab estava começando, a gente ainda não tinha tantos clientes, a gente tinha um sonho só. E aí eu falei assim, eu também não tinha ninguém ali dependendo muito de mim diretamente, então eu falei, se der errado, é isso, eu volto para trás, volto para o meu caminho predestinado de engenheira, mas eu estava completamente apaixonada pelo que eu fazia ali na Lab. Aí eu falei assim, é isso. Aí eu chamei a Paula para conversar, falei assim, olha, eu estou pensando em pedir demissão e vim aqui para a Lab em tempo integral. Aí a Paula falou assim para mim, olha, a gente ainda não tem condições de pagar um salário de UX designer para você, que você merece, mas vem que a gente vai dar um jeito. Foi bem assim mesmo, foi tipo, a gente tá junta, vamos nessa, e desde o começo, assim. E aí eu falei, então é isso. Aí eu lembro que no dia seguinte, aí eu lembro que depois eu me demiti, aí no dia seguinte, assim, eu olhei minha mesa vazia, assim, sem meu setup lá da outra empresa, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu falei, agora é isso. Aí a minha colega que dividia apartamento comigo, ela até bateu no meu ombro e falou, agora é isso. Vai lá que é seu. Aí eu falei assim, é isso. Segurei a mão da Paola, falei, ninguém solta a mão de ninguém. E aí, 4 meses depois, a gente já estava ali junto, numa energia absurda, fazendo um monte de coisa. E eu já tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa. Então foi um pouco disso, sabe? Foi ter coragem para agarrar os sonhos mesmo. Pô, que da hora. História muito legal e incrível, né? E o que eu mais acho legal de vocês é realmente essa energia que vocês têm juntas, assim. Dá a sensação que vocês se conhecem, sei lá, desde crianças, sabe? A forma como vocês lidam com a situação, a forma como uma complementa a outra. Uma tem um perfil mais realmente, assim, empreendedora, outra mais extravasada e, sabe? Tipo, então eu acho que isso acaba complementando, né? O jeito de vocês serem. E que eu acho que vocês colocam e carregam isso nos projetos que vocês fazem, né? Pelo menos dos projetos que eu já vi e tudo, eu acho que isso é muito bacana. E aí eu queria entender até um pouquinho com vocês, né, que você comentou aí, né, Carol, sobre, depois de 4 meses já tava numa energia boa, começo de uma empresa não é nada fácil. Para vocês, quais foram os principais desafios que vocês tiveram a começar esse negócio ali, né? Eu entendo que quem startou foi a Paola, mas logo no começo você já entrou, então, por mais que você tenha entrado depois que a Paola começou, ainda tava no começo, então eu acho que vocês duas conseguem trazer um pouquinho do desafio de iniciar esse negócio, né? Como que foi para vocês? Quais foram esses principais desafios que vocês tiveram? Até para quem tá ouvindo a gente e quiser começar, se prevenir de alguns possíveis acontecimentos e com base nas experiências de vocês. Eu posso comentar um pouco dos principais desafios do começo, né? E aí depois, quando a Carol já estava comigo, a gente já estava com outros desafios, dela pode comentar também até onde que ela entrou mais estrategicamente. Mas uma das principais dificuldades do começo era conseguir se totalizar só em UX, sabe? Porque, assim, demanda para serviço de design gráfico, de social media, de identidade visual, tinha muito. A gente brincava que se eu saísse na rua e falasse, eu faço social media, brotava um monte de gente que estava naquele boom de Instagram, acho que muito potencializado ali por momentos de pandemia também, tinha muita demanda nessa época. E a gente atendia isso, e isso foi muito estratégico e muito importante para a gente. Eu comento muito sobre isso nas mentorias. Fala assim, eu não gostava super de fazer social media. Na verdade, eu não gostava mesmo. Assim, eu gosto de fazer pra gente, mas eu atendia. Por quê? Porque social media, design para social media, foi um serviço muito estratégico, porque ele dava previsibilidade de caixa pra gente. Porque se você faz um bom trabalho para social media, pensa assim nos empreendedores que te contratam. Eles não podem deixar de te contratar. Não é um serviço que você faz, esse mês ficou ótimo lá, seu Instagram ficou super legal, cheio de conteúdo bacana, o design tá ótimo. Mas no mês que vem você tem que continuar, você tem que fazer também. Então, assim, foram clientes que ajudaram a gente a ter segurança porque eram serviços recorrentes. E como a gente já tinha essa cartela de clientes, por exemplo, de social media, eles já compunham uma quantia assim, do nosso faturamento que era importante para a gente conseguir pagar as contas, as principais contas. Então, isso dava segurança. Mas o que a gente queria mesmo eram projetos de UX. E aí tinham alguns projetos de UX, mas a gente queria focar totalmente naquilo. E aí foram alguns toques assim que a gente foi tendo para conseguir ir migrando cada vez mais. Então, a gente sempre prezou muito por qualidade e isso fez com que a maioria dos nossos projetos de UX rendessem outros projetos de UX depois. Então, os próprios clientes fechavam outros projetos, eu indicava. Mas tinha, assim, os toques, por exemplo, eu trabalhava com social media e aí conversava com as pessoas que contratavam, né, os nossos serviços e eu falava assim, muito legal, né? Seu Instagram tá ficando muito bacana. Nossa, sim, cresceu, né? Tá atraindo até mais gente, as pessoas estão engajando porque o conteúdo tá muito legal. Eu falei, então,
As pessoas descobrem o seu perfil, elas navegam pelo seu perfil, gostam do seu conteúdo, e aí o que elas fazem? Clicam no seu link da bio, que é o seu site, que na verdade não existe, ou que tá super capenga. Olha isso, olha como que tá o seu site, olha como que tá o site dos seus concorrentes. E aí a gente já conseguia vender depois um serviço de web design, de UX design, já chamava alguns parceiros de desenvolvimento e já vendia junto esse serviço que era mais na área que a gente queria. Então esse eu acho que foi um dos primeiros desafios, mas que fluiu bem também. E aí também eu queria citar alguns desafios mais internos, emocionais, assim, também, que eu acho que sempre fez muito parte, sempre teve muito com a gente. E a Carol também chegou com essa característica de querer, a gente sempre quis agradar muito as pessoas, sabe? Deixar as pessoas muito felizes, satisfeitas com as entregas. Então, isso gera até um pouco de ansiedade, assim, gerava muita ansiedade na gente nos momentos de entrega, em querer fazer de tudo. E aí, quando você é empreendedor, ainda mais no começo, com um time muito pequeno, você faz de tudo, cara. Você faz desde o comercial, as entregas, a gestão do projeto. Então, você vende uma coisa, de repente o cliente está pedindo outras X coisas que não estavam contempladas no orçamento ou no contrato, mas você tem tanto medo de não atender ou de não dar certo, e você quer tanto que a empresa dê certo que você sai fazendo de tudo. E ali a gente atropelou muita coisa e teve vários erros também que depois a gente foi vendo que isso era um desafio e foi melhorando com relação a isso, foi chamando outras pessoas para nos ajudar. Então, acho que esses foram os principais desafios, assim, de início. E aí, depois disso, vieram outros desafios, assim, para a gente poder crescer no mercado, para conseguir ter cada vez mais relevância, né, para crescer time e tudo mais. E aí, quando a Carol veio, ela veio com um olhar muito operacional para tudo isso. Eu acho que até entrando um pouco mais nesse último ponto que a Paula falou, que realmente foi muito relevante e que no começo foi muito difícil para a gente, eu acho que é essa questão de você ser pau para toda a obra. Então, eu e a Paola, a gente era ali a que fazia tudo, fazia proposta, fazia atendimento, a gente fazia cronograma, a gente fazia briefing, a gente executava o projeto, a gente fazia handoff. Então, tudo ficava ali na gente e isso sugava absurdo a nossa energia. Tinha dia que a gente até ficava negociando internamente, tipo, ia ter uma reunião comercial, eu chegava na Paola e falava, Paola, você não quer ir para mim nessa reunião? Eu faço a sua entrega de projeto para amanhã. Aí ela só vai, tá bom, vai, eu vou para você. E a gente ficava fazendo essa troca de favores para dar conta mesmo do tanto de coisa que tinha para fazer, porque além disso tudo, a gente ainda criava conteúdo, a gente tinha que pensar em inovar, a gente tinha que olhar para o mercado, enfim, era tantas coisas concentradas na gente que a gente não conseguia focar ali no que realmente a gente era boa, que era ser designer e olhar para o mercado, olhar para os negócios, olhar para as oportunidades e empreender. E aí, quando a gente realmente conseguiu ter estrutura ali e condição para isso, foi o momento que a Lab conseguiu crescer mais. Porque aí é muito essa questão que a Paula falou, assim, no começo a gente acabava trabalhando muito de graça, a gente trabalhava muito de graça, não porque os clientes queriam, mas eles provavelmente pagariam se a gente falasse para eles, isso aqui não está no escopo, isso aqui está fora. Só que a gente tinha tanta coisa na cabeça que a gente não se atentava para isso, sabe? A gente acabava deixando passar. E aí, quando o Matheus chegou, assim, aí ele realmente começou a olhar para essas questões e a cobrar, assim, para a gente, foi o momento que a Lab começou a crescer. E aí ela cresceu não só por conta desses detalhes, né, que a gente acabava deixando passar e perdia muito dinheiro, mas também porque a gente conseguiu alcançar até mercados maiores, porque eu vejo que a gente, enquanto designer, a gente acaba tendo, como que eu vou falar? Acho que até uma autoestima, assim, um pouco baixa. Eu vejo, assim, em mentoria, em conversas no geral, a gente tem muita dificuldade em mostrar ali o valor do nosso trabalho, o impacto que ele tem. A gente sabe a importância, a gente sabe tudo o que o design pode causar ali para o negócio, o tanto que ele pode revolucionar ali o produto, mas às vezes para comunicar isso, para as pessoas entenderem, é um pouco complicado. Então, às vezes, quando a gente ia para reuniões comerciais, assim, muito por conta de não ser ali totalmente o nosso perfil, a gente ficava até um pouco insegura. A gente falava assim, será que a gente cobra mais mesmo nesse projeto? Será que o cliente vai topar? E aí, às vezes, para a gente não assustar ali o cliente, a gente acabava até passando um valor mais baixo do nosso trabalho. A gente meio que desvalorizava ali tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? E é engraçado, porque é aquela coisa, assim, quando você vai, por exemplo, numa loja e você não sabe que produto comprar. Aí tem um produto com preço baixo, um produto com preço intermediário e um produto com preço alto. Aí você fala assim, vou aqui no intermediário porque ele parece ser uma melhor opção.
E aí a gente às vezes achava assim que a gente cobrando menos, a gente ia facilitar ali o fechamento do projeto. E aí muitas vezes era o efeito contrário, né? A gente perdia clientes maiores que poderiam ser grandes oportunidades para a Lab por conta dessa questão, assim, dessa insegurança, desse medo. E aí quando a gente trouxe uma pessoa externa ali, que foi o Matheus, que começou a cuidar ali de toda a parte comercial, ele olhou e falou assim, não, o trabalho que vocês fazem é muito bom, o valor é esse, a gente tem que se posicionar dessa forma, e é esse valor, e aí a gente parou um pouco de subestimar, assim, o nosso trabalho, e a gente passou a sustentar, falou assim, o nosso valor é esse, e aí a gente passou a ser um pouco mais seletivo, com isso a gente começou a filtrar um pouco mais, então clientes menores a gente acabou até perdendo ali, mas também foi muito bom porque a gente conseguiu atingir mercados maiores. Então eu vejo assim que no começo essa concentração ali de atividades, tanto em mim quanto na Paola, era uma coisa que acabava prejudicando muito a Lab. E aí hoje em dia a gente ainda tem muita coisa concentrada na gente, principalmente no que tange ao design, a gente acaba fazendo muita coisa de UX, muito projeto, mas toda essa parte, assim, além que sobrecarregava a gente, que a gente às vezes tinha até dificuldade para lidar, fluiu muito melhor quando a gente conseguiu transferir. Pô, que legal, muito bacana ouvir vocês trazerem esses pontos, porque pode ajudar a galera que tá querendo iniciar na área, ou tem vontade aí de empreender, ou tá empreendendo e tá passando por dificuldades semelhantes em como vocês lidaram com esses desafios e como estão superando eles, né? Eu acho que isso é muito legal para inspirar o pessoal. E vocês perceberam que houve... Porque a Paula comentou assim que foi uma estratégia para vocês começarem a fazer esses projetos mais específicos relacionados com UX, né? Pensando realmente ali na experiência que iria ter, além desses projetos de social media, que foi uma estratégia, né? Que vocês, primeiro entregava isso para gerar um fluxo de caixa legal para a empresa e ao mesmo tempo chegar, olha, seu site não tá legal, tal, beleza. E aí ao longo desses últimos anos, vocês perceberam que teve um aumento para a galera pedir serviço relacionado com isso, com a questão da experiência, de meu site tá ruim, a experiência do meu site não tá legal quando a galera tá usando ele, ou o meu serviço também, às vezes service design também, de procurar vocês veem que tem uma crescente disso, até pra motivar a galera que tá, sei lá, entrando na área e fala que tá difícil arrumar um trampo CLT, fala, olha, tá difícil talvez o trampo CLT, mas tenho muita empresa precisando, será que não vale você ir lá e prestar um serviço como freela, depois se profissionalizar e ter sua própria empresa disso, enfim. Vocês veem que existe uma crescente dessa demanda ou não? Ainda tem mais a questão do social media e acaba que, em paralelo ao social media, vocês conseguem colocar esses projetos relacionados com UX também. Como que é essa visão de vocês a respeito do mercado? A gente enxerga, sim, que tem uma demanda muito crescente, inclusive porque, atualmente, o nosso foco é praticamente todo em UX design. Então, a gente começou ali com uma carta de serviços bem ampla, que a gente atendia ali desde social media, service design, experiência no físico, experiência no digital. A gente tinha ali uma vasta carta de serviços. E hoje em dia a gente praticamente só atende UX design. A gente faz um ou outro branding quando chega um aplicativo, um site que a pessoa não tem identidade ainda. E aí, para a gente faz sentido fazer ali o branding para essa empresa, já que a gente vai desenvolver depois o produto digital dela. E principalmente ali quando a gente fala do mundo digital, a gente vê que as pessoas elas estão cada vez mais tomando consciência que não basta só entregar a solução, né? Que o UX design é um diferencial competitivo para elas se destacarem no mercado. E um indicador que a gente tem muito forte aqui na Lab é que desde que a gente fundou a empresa, isso acho que é até um privilégio assim para a gente, muito grande, que a gente tem muito orgulho em compartilhar. A gente nunca fez prospecção ativa. Então, a gente nunca investiu em Google Ads, a gente nunca investiu em marketing, a gente nunca investiu em comercial ali dedicado a prospectar cliente, a buscar cliente. Tudo que chegou para a gente foi muito orgânico. E orgânico de que forma? Seja através de clientes que fecharam um projeto com a gente e depois voltaram para fazer outro, ou para fazer um incremento ali no projeto, então adicionar mais funcionalidade, aumentar o escopo, seja através de indicação, então clientes que fizeram um projeto com a gente, gostaram muito do nosso trabalho, indicaram a gente para outras pessoas que estavam com necessidade,
E aí, algo também que vem crescendo aqui dentro também é a questão de consultoria. Então, clientes que a gente fez um projeto com escopo fechado, eles gostaram tanto do nosso trabalho que depois do produto lançado, contrataram a gente para ficar acompanhando a adesão no mercado, e dando ali nossa opinião como consultora mesmo, de melhorias, acompanhar teste AB, enfim, toda essa questão. Então, a gente aqui na Lab, a gente tem esse indicador interno que mostra quantos clientes retornam para a gente, seja na forma de fechar outro serviço ou na forma de indicação. E esse indicador ele é acima de 80%. Já faz mais de 2 anos que a gente acompanha. E todo trimestre, quando a gente fecha o nosso planejamento, ele está acima de 80%. Então, o que mostra que o nosso trabalho não só é reconhecido, que as pessoas confiam na gente e recomendam, como as pessoas precisam disso, porque elas se tornam, seja na forma de novos projetos ou de indicação. Então, para a gente é um forte indicador ali de demanda crescente de UX no mercado. E a gente tem até vontade, sim, sabe, de fazer um tráfego pago, de investir em ads, tudo, mas a gente tem consciência de que a gente precisa estar preparado para isso, porque a gente acredita tanto nessa demanda que vai vir, e o que adianta brotar um monte de lead e a gente também não ter a capacidade de atender tudo isso, né? Então a gente sabe, tem ciência disso, está se planejando para isso estrategicamente, para que a gente consiga acompanhar o ritmo de mercado. Mas eu queria somar um outro ponto também, que é a visão que eu tenho assim do mercado de UX no geral, que eu até abordo também em mentorias com designers que estão muitas vezes ali patinando para conseguir a primeira oportunidade CLT, e eu gosto de abrir essa porta do mundo dos freelancers, porque o que eu vejo, né? Que hoje existem muitas empresas de um segmento médio, pequeno, que realmente precisam de serviços de design e que elas não têm condições de montar aquele super time maravilhoso de design que as grandes empresas têm, os grandes bancos têm. Então, assim, elas não têm condição de montar aquele time dos sonhos, que tem um profissional de UX ali, especialista em cada área, que, enfim, que se som e tudo mais. Mas elas têm a demanda. E aí, o que elas fazem? Geralmente, elas contratam uma pessoa ou duas e montam um time ali super pequeno. E aí, até os relatos que eu escuto são de pessoas, eu fui trabalhar numa startup, eu fui trabalhar numa empresa tal, mas era só eu de UX, ou era só eu de design para lidar com um time de vários desenvolvedores. Ou, é legal, eu consigo fazer meu trabalho, mas eu não tenho muita perspectiva de crescimento. É legal, mas eu não tenho um sênior me ajudando, eu não sei em quem me inspirar, enfim, eu aprendo tudo na internet, sozinho. Então, acaba sendo até para essas empresas, elas oferecendo uma experiência para o colaborador que não é tão bacana. Então, mas, enfim, elas precisam da demanda e elas fazem isso. Não é uma experiência muito legal para o colaborador, e até mesmo para algumas startups, o trabalho chega a ser sazonal. Então, assim, já conversei com muita gente que fala, tem época que eu tenho muita demanda e tem época que eu não tô fazendo nada. Eu entro, tô no meu horário de trabalho, mas eu fico estudando. E para um empreendedor, isso também gera um sentimento ruim. Um sentimento de, tipo, eu tô pagando aqui o salário, eu tô mantendo uma pessoa, mas ela tá ociosa. Ou então eu falo, tipo assim, mas eu também, se eu demitir essa pessoa, eu vou ter um monte de encargo, daí daqui a pouco eu vou precisar dela de novo. Então, assim, gera, uma bolha ali que ninguém tá satisfeito. E aí que surge o nosso serviço terceirizado como uma opção para essas empresas, e porque elas não têm a obrigatoriedade de estar com o nosso serviço o tempo todo. Então, quando elas têm demanda, elas contratam. Quando não tem demanda, não contratam. E a gente vira esse braço direito que atende essas empresas nas demandas que elas têm nos momentos que elas precisam. Então, agora a gente precisa prototipar aqui essa nova funcionalidade, ou agora a gente precisa descobrir como fazer isso, a gente precisa fazer uma pesquisa, agora a gente precisa validar se isso deu certo. Então a gente vai atuando, beleza, Paulo, ficou tudo ótimo, tudo validado, agora a gente vai passar por uma fase de implementação. E aí eles precisam no máximo de uma consultoria ali para a gente acompanhar a implementação pelo time de desenvolvimento. Então varia muito como a gente consegue trabalhar com escopo aberto e por horas. Então, assim, no final do mês a gente fecha as horas, tem mês que tem hora pra caramba, assim, tem meses que são poucas. E aí isso dá flexibilidade para eles, e eles ficam muito satisfeitos por essa questão da maneira, né, como eles contratam, e pela qualidade do trabalho, que eles conseguem em vários meses pagar pouco e ter um serviço ali de muita qualidade. Então a gente conseguiu enxergar esse modelo, e aí até para quem vem trabalhar com a gente também acaba sendo mais enriquecedor que essa outra experiência que eu estava comentando, porque além de tudo, cada hora a gente está lidando com um mercado diferente.
Esses tempos atrás a gente fez um mapeamento de quantos segmentos de mercado a gente já atendeu. E foram 40 e tantos segmentos diferentes. Então, assim, desde agro, criptomoeda, saúde, estética, beleza, pet, tudo que você puder imaginar, assim. E eu sinto que esse é um dos principais pontos que fez a gente crescer tão rápido e que faz a gente o tempo todo aprender tanto, porque cada hora eu tenho que aprender alguma coisa sobre um mercado diferente, entendeu? Então, eu enxergo essa oportunidade, essa carência do mercado para essas startups, para essas empresas médias e pequenas e também para software houses que não são tão grandes e que também terceirizam a etapa de design com a gente. Então, a gente tem bastante parceria estratégica. Olhando para essa demanda toda, eu tenho incentivado cada vez mais pessoas, empreendam sim, façam freelance sim, porque mesmo que você tenha o perfil de que eu não quero empreender, eu quero ser CLT mesmo, eu não tenho esse perfil, não quero trabalhar cada hora com uma coisa, eu quero trabalhar no outro modelo mais tradicional, me sinto mais confortável assim. Beleza, tranquilo, mas se você fizer freela, você vai ter mais case no seu portfólio, você vai ter mais bagagem para poder falar numa entrevista, para conversar com o recrutador, e até quando você chegar na empresa que você quer entrar, você vai ter mais o que somar, você vai ter mais experiência, você vai estar um profissional mais desenvolvido. Então, por isso que eu incentivo tanto e vejo que existe tanta oportunidade no mercado. Muito legal esses pontos que vocês trouxeram aí, meninas. E como que vocês lidam com a questão, assim, de tipo, não sei se gera em vocês uma questão de ansiedade, tipo, cara, porque, lógico, como CLT também nada é garantido 100%. A gente sabe disso. Às vezes é uma ilusão achar que eu sou CLT, todo mês eu tenho meu trampo garantido. De repente vem uma onda de demissões, como a gente viu que infelizmente aconteceu ali entre 2022 e 2023, e você perde teu trampo ali que você pensava que tinha uma estabilidade. Mas a gente sabe que mesmo assim ainda vai ter ali uma rescisão, você vai ter uma grana para pegar, né? Você vai ter seu seguro-desemprego e tudo mais. Então te dá uma certa segurança ali, ou essa sensação de segurança que nós, seres humanos, temos. Mas aí, como pessoas empreendedoras que vocês são, já é um pouco diferente, né? Porque vocês captam o cliente tá ali, mas de repente amanhã eles podem falar, não queremos mais nada. E aí, por mais que tenha às vezes algum contrato, alguma coisa, eles podem terminar o contrato, ou geralmente pode ser mais flexível esse contrato, e o mês que vem não vai entrar grana. Como que vocês lidam com essa sensação de tipo, pô, hoje a gente tem trampo e amanhã? Sabe, será que amanhã vai ter trampo? Porque por mais que vocês sejam boas profissionais, entregam projetos incríveis, cara, querendo ou não, vocês dependem da confiança da outra pessoa em contratar vocês para ter o serviço, o mercado tem que estar bom, aquele setor daquela área que vocês falaram que atenderam agora mais de 40 segmentos de mercados diferentes. Cara, aquilo tem que estar movimentando. E a gente sabe que a gente tá no Brasil, o Brasil é complexo, sempre tem a notícia de estar em crise. Desde que eu sou criança eu ouço que tá em crise. Sempre vai estar assim, enfim. Como que vocês lidam com isso? Gera ansiedade em vocês ou vocês não? Já passaram da fase de tipo, cara, a gente é boa, se não entrar a gente sai buscando, bate na porta, a gente dá um jeito aqui e vamos pra cima. Como é que vocês lidam com essa sensação, esse sentimento aí entre vocês também? Legal, é muito legal você falar isso mesmo, porque a gente percebe que não depende também só da qualidade do nosso serviço, né? Mas assim como aconteceu a pandemia, que até foi um incentivador, olhando para esse lado, apesar de ter milhares de pontos muito negativos a pandemia, pode acontecer alguma coisa. Então, sei lá, a guerra cresce e aí a economia desaba e aí as empresas não querem mais arriscar e vão cortar esse serviço. Então, assim, a gente tem ciência que pode acontecer. Então, a gente se planeja muito financeiramente, a gente se resguarda. Então, legal, a gente quer crescer o time, a gente quer fazer uma contratação. Mas primeiro eu vou ter uma grana em caixa suficiente para eu ter certeza que eu consigo pagar o salário dessa pessoa por muito tempo para eu tomar essa decisão. Então, muita responsabilidade, assim, também. Mas eu acho que o legal de comentar disso é falar de como surgiu uma nova frente dentro da Lab, porque a Lab Culture é um estúdio de design que oferece serviços B2B ali para outras empresas. Mais recentemente nasceu a Lab Learning, que é um braço educacional da Lab, que atende pessoas, que atende consumidores que querem aprender mais sobre design. E por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? A gente sempre gostou de produzir conteúdo, né? Então a gente produz conteúdo no LinkedIn, principalmente, há bastante tempo. E a gente gosta de falar sobre design. Então, assim, a gente acabava não conversando com o nosso público, que são as empresas que nos contratam, porque a gente estava falando de assuntos técnicos de design, de dicas de design, do que estudar, de teorias, enfim, falando sobre design mesmo. E com isso, a gente começou a ter um público relativamente engajado ali e crescente sobre design, sobre UX.
Então, a gente tem os seguidores lá e eles começaram a engajar cada vez mais e comentar: nossa, que conteúdo legal, isso tá me ajudando. Nossa, que conteúdo legal, isso vai... E aí as pessoas começaram a comentar e dar uns depoimentos que eu achei muito interessantes, assim, que elas falavam: nossa, eu usei aqui o seu post carrossel para poder defender o meu projeto lá na minha empresa. Nossa, eu não sabia como argumentar isso e agora eu sei. E aí a gente começou a perceber que os conteúdos que a gente estava publicando sobre design estavam realmente ajudando as pessoas no trabalho delas, ou até direcionando as pessoas que queriam vir para a área, como que elas poderiam começar, tudo. Então, assim, a gente uniu uma coisa que a gente gostava muito de fazer e que, no fundo, tem a mesma essência de como a Lab Studio, que vem de projeto, surgiu, que é essa coisa de incentivar o sonho do empreendedor e a gente dar vida para o projeto dele. Quando a gente publica sobre design e ajuda as pessoas e dá mentoria e faz os nossos conteúdos, a gente sente que a gente está encorajando as pessoas e deixando elas menos inseguras e falando: ó, vai por esse caminho, estuda isso daqui, toma essa ferramenta. Então a gente sente que a gente ajuda. E a demanda, ela surgiu, ela apareceu, assim, um monte de pessoas, e inclusive que perguntavam pra gente: ah, que curso que vocês fizeram? Vocês não têm um curso? Vocês não têm um livro, alguma coisa para ajudar a gente? Então a gente começou a olhar com mais carinho para esse outro lado. Então, além de oferecer serviços com a Lab Culture, que vende projetos de design, a gente começou a querer desenvolver produtos para um outro mercado. E aí, assim, acho que vocês sabem, a lógica de vender produto e a lógica de vender serviço é completamente diferente. Então, o serviço pode ser ainda mais sazonal e depender disso. Mas hoje a gente tem um outro braço que também está crescendo, ainda está bem embrionário, está bem baby. Foi daí que veio a ideia do e-book, que o Lu comentou, e que a gente falou sobre o e-book. Esse é o primeiro produto, mas a gente tem trabalhado em paralelo também para somar nessa receita e para a gente ter mais segurança também. Então, beleza. A Lab Culture, como estúdio, já está indo muito bem. Hoje é ela que nos sustenta, é ela que paga nossas contas e é ela que dá investimento para a gente conseguir trabalhar os produtos, mas eu sei que no futuro isso também pode nos fortalecer e deixar a empresa como um todo mais antifrágil. Eu acho que até para somar um pouco, além desses pontos que a Paula trouxe, eu acho que é uma questão de maturidade para a gente olhar a forma com que a gente vende projetos. Eu acho que isso começou a proteger a gente um pouco mais financeiramente. Por quê? No começo, o cliente chegava com uma necessidade. Ah, eu quero um projeto, a gente ia lá, entendia a demanda dele e passava uma proposta. Hoje em dia, a gente já começa a enxergar outras oportunidades e outras necessidades para conseguir vender junto com o projeto. Então, além daquilo que o cliente já chega brifado para a gente começa a mostrar o valor de, pô, você precisa de um teste de usabilidade, você precisa fazer aqui, tornar o seu protótipo navegável, a gente pode acompanhar aqui seu produto para fazer um teste AB, a gente mostrar o nosso serviço de consultoria, a gente vender um dark mode, a gente vender um design system. São coisas que no começo a gente ainda não tinha tanta estrutura para isso, e que hoje em dia a gente acaba já vendendo ali projetos muito maiores e que dá uma proteção financeira. E aí, somado a isso, eu volto ali até naquela questão que eu comentei no começo, que foi o fato de eu e da Paula termos saído um pouco ali da parte comercial, ali, da parte financeira e ter terceirizado para outras pessoas. Isso fez com que as pessoas, a gente começasse a ter ali um roadmap mesmo dos nossos projetos. Então, a gente olhar para o escopo do projeto, ver tudo que está incluso, a gente ver, pô, isso aqui não está no escopo do projeto, a gente começar a cobrar mais por isso, então, a gente não perder dinheiro, a gente não trabalhar de graça, isso começou a dar mais previsibilidade de caixa para a gente também, e até para a gente olhar para o pós-projeto, né? Então, a gente ir fazendo follow-up com o cliente, vendo se surgiram novas necessidades, se ele precisa de novas features no projeto, se ele está precisando ali da gente enquanto consultoria. Então, a gente começou a olhar assim, de ponta a ponta e não só entregar uma solução mais completa, como também olhar para o pós-projeto. E tudo isso são oportunidades para a gente conseguir ter um pouco mais de segurança, já que, como a Paula falou ali, é sazonal. Tem mês que vai chover um monte de cliente, aí chega, por exemplo, um dezembro, final de ano, festas, não vai aparecer ninguém. Então, a gente realmente tem que estar sempre ali atento com os projetos que a gente já está rodando, acompanhando de perto os nossos clientes, para conseguir fazer sempre mais. E outra coisa também é a gente ser muito consciente assim, da nossa realidade financeira. Então, algo que a gente faz aqui muito na Lab é separar muito bem.
pô, o que é Prolabore, o que eu e a Paola vamos receber enquanto sócia, o que é lucro, o que é da Lab. Isso é algo que eu acho até engraçado, que às vezes a gente tem, por exemplo, valores reservados para investir em setup. E aí, às vezes, eu comento com as pessoas, falando assim, eu comprei esse teclado aqui com o dinheiro da Lab. E os outros falam assim, pô, mas a Lab é sua, o dinheiro é seu. Aí eu fico assim, não, peraí, são coisas separadas, entendeu? A gente tem muito bem definido o que a gente vai investir em o quê. Isso daqui, a gente tem aqui o caixa da Lab, isso aqui a gente vai investir em Integra. Então, a gente se reúne todo mês, sai, vai em restaurante, a empresa paga. Isso aqui é o dinheiro reservado para isso. Isso aqui é um dinheiro nosso para setup. Isso aqui é um dinheiro para a gente investir no crescimento da empresa. Então, agora a gente está com a Lab Learning, a gente vai investir aqui no nosso produto. Enfim, ter todas essas divisões assim e saber separar muito bem o que é sócio, o que é empresa, o que é vida pessoal, porque muitos empreendedores acabam se perdendo nisso, né? Tudo que entra, acha que é ali lucro líquido e quer pegar ali para si, e aí a empresa não sustenta. Meninas, perfeito. Olha, se pudesse eu ia ficar com vocês aqui a manhã inteira que a gente tá gravando, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando em uma sexta-feira, de manhãzinha, né? Então, obrigado aí por vocês terem aceito trocar essa ideia tão cedo, assim, madrugar pra gente gravar esse episódio. Mas tá muito legal e com certeza vocês vão voltar aqui, porque eu queria fazer mais perguntas, mas o tempo, ele não espera, né? Como dizia o nosso poeta Cazuza, o tempo não para. E aí a gente tem que seguir com outras coisas aqui, vocês com os projetos de vocês aí da Lab e tudo, mas muito obrigado, espero que vocês tenham curtido bastante ter participado aqui. Eu gostaria que vocês deixassem um recadinho final aqui pra galera que tá nos ouvindo, né? Deixa aí também o contato de vocês. Vocês estão morando ainda, não sei, em São Carlos, e aí se o pessoal quiser convidar vocês pra tomar um café, ou se alguém ouviu aqui quer fazer um projeto com vocês também, contratar vocês, onde essas pessoas conseguem encontrar vocês nas redes sociais pra fazer projeto, pra tomar um café aí presencial em São Carlos, como que funciona? Como é que faz pra achar vocês? Eu queria deixar 2 recadinhos finais, então, 2 coisas assim, que eu sinto muito no meu coração de falar quando eu tenho a oportunidade. O primeiro é para designers, aproveitem enquanto vocês são júniors. Hoje em dia eu tenho visto muito, assim, papo demais, assim, as pessoas com uma pressa, com uma sede de querer ser sênior de 30 dias, de não sei o quê. Cara, eu sinto assim que o começo foi onde a gente mais aprendeu, o começo foi assim onde a gente mais ralou, mas a gente enquanto júnior, a gente tem a principal responsabilidade de aprender, de ir atrás, de ouvir com quem tem mais experiência. Então, cara, eu conversava com um monte de gente, pedia dica com um monte de gente, perguntava as coisas. E depois que você cresce, as responsabilidades crescem também, e aí, tipo, seu papel é outro, inclusive de ensinar, de passar as coisas. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E o outro, que acho que é o principal, assim, para quem pensa em empreender, que tem tudo a ver com o papo que a gente teve aqui hoje, não tenha medo de crescer. Hoje eu vejo que o mercado de freelancers em design é muito grande, né? Existe até um meme que fala que o designer ele nunca está desempregado, ele está fazendo freela. E aí tem muitos assim que eu converso e que eles são freelancers e estão há anos e anos e anos e anos no mesmo patamar de freelance. E eu tenho uma vontade muito grande de dizer, gente, existe um passo além de você ser freela, que é você ter uma empresa. Mas é que se eu fizer, eu vou ter que sair do MEI. E olha que maravilha, tipo, ninguém gosta de pagar imposto, mas se você sai do MEI é porque a sua empresa está crescendo. Mas é muita coisa, eu não consigo gerenciar. Chama outra pessoa para trabalhar com você, coloca mais gente no seu time, delega. Mas eu não sei fazer orçamento, mas eu não sei fazer contrato. É por um tempo que você vai precisar fazer, depois você vai ter outra pessoa para fazer isso. Então é esse incentivo mesmo, sabe, para as pessoas que sentem esse chamado no coração e têm vontade de aproveitar os benefícios aí de empreender, como liberdade geográfica, que é real, flexibilidade, que é real. Tem muitos outros pontos também que exigem muito da gente, mas que se você tem muita vontade de trabalhar cada hora com um segmento de mercado, por exemplo, eu queria deixar esse encorajamento. E aí, quem quiser se conectar, o meu Instagram é @uxcompaolo, LinkedIn Paola Lescura, ou da Lab também é labculture.ux, vou deixar a Carol falar o dela. E depois também só divulgar esse livrinho maravilhoso que está aqui com a gente também, com os 300 termos de UX, mas que o Lula vai deixar link, vai deixar tudo aí para vocês, quem tiver interesse em conhecer. Quem quiser conversar com a gente também, a gente é super aberto, é só mandar mensagem, a gente combina qualquer coisa, combina café presencial, virtual, o que for, viu? Mas muito obrigada, viu, pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, espero que a gente tenha mais oportunidades aí. Vou dar aí uma dica valiosa, então, para fechar, que vale, acho que tanto para quem quer empreender, quanto para quem está construindo aí a carreira em UX Design,
que é não tenha medo de testar, de experimentar, de fazer ali da sua carreira um ambiente em que você realmente vai construir algo que faz seu olho brilhar. Foi assim comigo, foi assim com a Paola. A gente precisou realmente testar e experimentar para conseguir chegar até aqui, se encontrar dentro da Lab. E eu acho que até isso tem até a ver com o próprio nome da Lab. Não sei se vocês já pararam para refletir, mas a Lab Culture é cultura de laboratório. Então a gente sempre teve muito essa mentalidade de tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, transformar aqui um ambiente de experimentação. Então, a gente comentou ali um pouco no começo do episódio que quando a Lab começou, a gente tinha ali uma carta de serviço enorme. A gente ia de branding, social media, service design, experiência no físico, experiência no digital, UX, UI, tudo. A gente colocou ali tudo que a gente sabia fazer, a gente ainda não tinha encontrado, como que eu vou dizer, o nosso Ikigai ali, para quem não... O Ikigai da Lab, né, para quem não conhece o conceito, são 4 pilares, né, o que você ama fazer, o que você faz bem, o que as pessoas precisam e o que vai te dar dinheiro para isso. Então a gente foi testando muito até conseguir se encontrar, assim, enquanto estúdio, no ambiente digital. No começo a gente queria muito oferecer experiência no físico, experiência para restaurante, reformular espaço. A gente começou a Lab muito com essa mentalidade e aí com o passar do tempo, testando, experimentando e vendo o que fazia sentido, a gente conseguiu se encontrar no ambiente digital. Então eu vejo que é isso, tanto se você quer empreender, mas na sua carreira no geral, transforme isso num espaço de experimentar, de testar. E aí, somado a isso, eu falo até da importância de você ir construindo outros projetos além da sua própria carreira. Então, por exemplo, eu e a Paola, ao passo que a gente era empreendedora, a gente também foi construindo a nossa carreira de criadora de conteúdo. E a gente foi se conectando muito com a comunidade de UX, que é um espaço valiosíssimo e que foi fundamental para o nosso crescimento. A gente tem plena consciência que a gente não teria chegado até aqui e alcançado tantos resultados se a gente não tivesse ali a comunidade de UX apoiando e incentivando a gente aprendendo com o pessoal. Então, é isso. Tenham projetos paralelos, se conectem e não tenham medo de errar, de testar, de aprender, porque faz tudo parte do processo. É aí a nossa trajetória e a gente tem que construir da forma que faz nosso coração brilhar. E para deixar aí minhas redes, meus contatos, para variar, é parecido com o da Paola, né? Meu Instagram é @UX_com_Carol, meu LinkedIn Carolina Bessa. E agradecer também ao Papo por essa oportunidade de bater um papo aqui com vocês. Espero que a gente tenha agregado aí para a jornada de vocês e a gente fica à disposição para conversar sobre qualquer coisa. Se a gente tiver plantado aí o bichinho do empreendedorismo em alguém também, pode chamar a gente. Cara, muito bom, meninas. Valeu demais. Mais uma vez, gratidão por vocês terem participado aqui. Fiquei muito feliz de vocês terem aceito o convite. E com certeza já fica o convite aqui para uma próxima, pra gente trocar um pouco mais de ideia, trazer talvez alguns outros tópicos relacionados, mais focados com a questão da mão na massa ali, de como vocês fazem, de como vocês podem dar dicas relacionadas com isso, mais focado aí com essa questão da Lab Learning também. Eu acho muito bacana vocês voltarem, mas aí se vocês aceitarem, lógico. Mas já fica o convite aqui, gravado, registrado, pra galera até falar, chama a Maiara e Maraísa do UX lá de novo, lá que foi muito legal o episódio com elas. Então vocês enchem meu saco aí que eu trago elas de volta aqui também, pra gente trocar uma super ideia igual hoje. Muito obrigado a você também que acompanha aqui o papo. Lembre de deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link deste episódio, compartilhar pelas redes sociais. Se for compartilhar lá no LinkedIn, me marca lá Lua Matheus, marca a Carol, marca a Paola, marca a Lab Culture, marca todo mundo lá pra gente ver a sua opinião, que você achou desse papo aqui, que vai ser muito legal a gente trocar e continuar a extensão desse papo pelas redes aí. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.